Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no evento Semana da Água da Unibis Cultural, com esse Cine Talks. Eu sou o Sérgio Lopes, realizador e diretor-geral do projeto do documentário A Água que Falta. Em 3 minutos a gente começa a exibir o documentário. Antes eu queria só apresentar os 2 debatedores que vão estar comigo aqui no final da apresentação do documentário. Então, na hora que acabar o documentário, por favor, acompanhem aqui que vai ter uma discussão bem interessante sobre o tema. Aqui eu tenho o professor Everton de Oliveira, que vai se apresentar. Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água. Por favor, acompanhem a gente no Instituto Água Sustentável, depois a gente conta mais sobre o nosso trabalho. Obrigado. E o Guilherme Queco, também aqui com a gente. Por favor, Guilherme. Prazer estar aqui com todos. Um documentário muito instigador para a gente pensar por que a água é importante para a nossa vida, quais são os principais desafios e quais são os principais caminhos para a gente lidar com essa questão tão vital. Então, estou animado para ver o documentário e para conversar aqui com vocês na sequência. Então, agradecendo à Unibis Cultural pelo convite, ao Bruno Assami, a Laura Cruz, que nos acompanha nesses projetos. Vamos, então, começar agora a assistir o documentário A Água que Falta. Bom entretenimento para todos. Ainda é um mistério, e talvez seja o mistério, mas de fato é o elemento essencial para o ser humano. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem forma, não tem vontade própria. É pura generosidade. Nós pertencemos à água. Não tem água, não tem vida. Não tem água, não tem jogo. É o nosso bem mais precioso. Se falta água, falta tudo. Como valorizar esse elemento pela importância vital que ele tem, mesmo quando ele não falte, para que a gente aprenda a cuidar? Grandes capitais perdem mais de 60% da água que produzem. Essa água não é perdida e ela volta para a natureza. A água não vai para outro planeta, ela está aqui. A água não tem crise hídrica. Já existe uma distorção na expressão, na forma como a coisa é oferecida. A água que a gente tem no planeta hoje é a mesma que sempre teve. Parece que existe um problema de falta de água. Existe um problema de falta de gestão. Eu acho que uma boa governança envolve um novo olhar para a água. They need to respect water and respect the fact that water will not be always there when you need it. A lei do Congresso pode ser mudada, manipulada, falseada. A lei da natureza não pode. Não existe ideologia na natureza. Independente se você acredita ou não de direita ou de esquerda, não importa. A natureza, ela funciona independente disso. Bom, o documentário que vocês acabaram de assistir, A Água que Falta, gostaria de mencionar só que ele é uma realização da produtora Conteúdos Diversos, teve patrocínio via Lei Rouanet da Ambev, AMA, a Água Social da Ambev, a EGEA, empresa de saneamento, e Netafim Amanco. Queria mencionar também que a direção é da Paula Galassini, a produção executiva da Silvia Prado, direção de fotografia do Pitt, trilha do Magrão, Paulo Garfunkel, em Sonores. Enfim, tem uma edição, foi realizada pela Olho de Coruja, da querida Nina. Enfim, tem uma equipe grande por trás desse trabalho. Tá? Queria também agradecer à Unibis pela oportunidade de exibir o documentário. E agora vamos começar a conversar aqui um pouquinho, né, com os especialistas no tema, que eu acho que é o que mais vai interessar. Começando aqui com o professor Everton de Oliveira. Everton. Se apresente, por favor. Pois não, obrigado. Também gostaria de elogiar muito esse trabalho, eu já tinha assistido ao vídeo. Ele não é só educativo, interessante, inspirador, ele é bonito, né? É importante que a gente veja que trabalho de qualidade tem beleza e tem profundidade. Então, você está de parabéns o pessoal que trabalhou, muito legal, parabéns a todos. Eu sou Everton de Oliveira,
eu trabalho com água praticamente a minha vida toda, né? Já há mais de 35 anos. Fui professor da USP, da Unesp, tenho uma empresa de consultoria, Hidroplan, que é quem patrocina grande parte dos trabalhos. Tem uma ONG que chama Instituto Água Sustentável, que é a que me trouxe aqui. E dentro dessa ONG nós criamos um personagem, o Professor Água, que sou eu, e tem um alter ego, que é um cartoon, que é para a gente fazer uma divulgação científica, falar sobre água para todos, alcançar um público muito mais amplo. A água está na vida de todos, mas falta um pouco de conceito para que a gente oriente o raciocínio. Esse é o trabalho educativo difícil, porque hoje em dia, como apareceu no próprio documentário, as pessoas abrem a torneira, né, e acham que é a torneira, que a água veio dali, esquece que a água veio de longe. Então a gente fez esse trabalho no Instituto Água Sustentável. Eu também trabalho numa outra ONG que eu ajudei a criar, eu sou diretor, fundador, que chama Groundwater Project, que a gente trabalha com água subterrânea, água de poço. Nem todo mundo sabe o que é água subterrânea, que é uma palavra meio palavrão, né? Mas a gente tem, o tema da Unesco desse ano é água subterrânea. Eu vou puxar um pouquinho para esse tema, porque é um tema que vai aparecer muito para vocês ao longo desse ano todo, né? E que eu gostaria que ficasse na cabeça de todos a partir desse ano, para o resto da vida. Vocês vão ver por que isso é importante. Mas eu agradeço, antes de tudo, ao Sérgio pela gentileza da lembrança de me convidar para cá, o pessoal da Unibis por ter levado adiante esse tema da água e um trabalho social e ambiental excelente. Então, parabéns a todos. Obrigado, Sérgio. E o Guilherme Queco também vai se apresentar, falar um pouquinho da atividade dele. Bom, é um prazer estar aqui nessa casa, na Unibis Cultural. Prazer estar aqui com vocês, Sérgio, professor Everton. Eu sou Guilherme Queco, eu estou aqui representando o Instituto Democracia e Sustentabilidade, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com alguns temas de políticas públicas, entre eles segurança hídrica, sempre com a premissa de que os valores da democracia e da sustentabilidade são questões que nós inegociáveis, e, portanto, todas as nossas provocações bebem desses valores. E, muito provavelmente, a água seja um dos temas que mais ilustra, de forma líquida, com o perdão da brincadeira, a conexão entre esses dois valores de sustentabilidade e democracia. Nós estamos falando de um bem que pertence a todos nós, enquanto sociedade, e que, se nós não utilizarmos de uma forma adequada hoje, seguramente as próximas gerações vão ter problemas. E a gente nem precisa olhar para as próximas gerações. É só a gente abrir o jornal de hoje, de ontem, que nós vemos que essa é uma questão que nos afeta diariamente, seja abrindo a torneira, seja quando nós abrimos e a água não cai, ou seja quando nós vemos uma cidade como São Paulo tendo de enfrentar enchente, ou cidades como Petrópolis tendo de enfrentar situações como, por exemplo, deslizamento por conta de chuvas excessivas. E, se você me permite, eu já queria fazer uma provocação que eu saio ao ver o documentário, que é a questão da corresponsabilização. Talvez, se eu não trabalhasse com o assunto água e visse hoje pela primeira vez o documentário, a minha primeira impressão seria: que problema, que osso duro de roer. Porque é uma coisa complexa, de fato, né? Se a gente olha para os atores, o Estado tem um papel, nós, enquanto sociedades, temos outros papéis, as empresas têm outros papéis. Se nós olhamos para os setores, a agricultura é o setor que mais usa água no Brasil, saneamento básico vai lá e capta água para que ela saia na nossa torneira, as indústrias utilizam a água nos seus processos, então é uma coisa que permeia, de fato, a nossa vida como um todo. E por isso que essa provocação que, por exemplo, o professor Pedro Jacob fez ao longo do documentário, que estava presente em outras falas também, corresponsabilização é uma palavra-chave. Nós, enquanto sociedades, precisamos entender por que esse é um assunto importante, qual é o nosso papel, quais são as soluções que nós precisamos demandar, e por isso o desafio de sensibilizar as pessoas. E por isso a importância de materiais culturais como esse, para que a gente consiga entrar na casa das pessoas e falar sobre um assunto que é tão vital, tão presente no dia a dia,
mas que no nosso cotidiano a gente dá de barato. Se a água cair da torneira, está tudo bem. Se não, aí sim há um problema. Precisamos, como o próprio documentário também explorou nas entrevistas e nas falas, precisamos agir antes. Caso contrário, a gente vai chegar num cenário de ruptura, de problemas. Por isso, precisamos agir antes e pensar antes. Sem dúvida. O Guilherme Castanho, ele menciona, né, que, principalmente nos grandes centros urbanos, né, a gente tem um olhar muito de que eu estou pagando, eu uso a água como eu quero, né? E isso afeta todo mundo, né? Porque, de alguma maneira, quando falta, aí, em vez da gente dizer, puxa, eu gastei muito, eu usei indevidamente, a gente fala, pô, o governo não resolve o problema da água, cadê o órgão que é responsável por isso? Então, na hora de usar, o problema é nosso. Na hora que dá problema, deixa de ser nosso e passa a ser de alguém. Como disse o próprio Jacob, a gente vive tutelado, querendo que alguém resolva os nossos problemas, né? Então, aproveitando que você falou que trabalha com águas profundas, né? E resume-se isso a uma palavra mais simples, que é o poço, né? Me remete para um outro comentário do Benedito Braga, né? Que falou que o trabalho que se tem de você captar a água, represar a água, tratar a água, distribuir a água, e uma visão, né, que a gente começa a perceber muito, hoje os prédios, os condomínios estão abrindo poços para se precaver. O que você poderia falar um pouco desse movimento que está acontecendo em relação ao teu trabalho de maneira mais ampla? Eu posso falar muito desse assunto aí, não? Só um pouco, vou falar um pouco só para não cansar todos vocês. Não, de fato é importante, nós temos uma preocupação muito grande, e água subterrânea, né? As águas de poço, gostaria de deixar claro a todos, nesse ano o tema é fazendo visível o invisível, água subterrânea é invisível. Para que todos saibam, que nem todos têm essa clareza, a água do nosso planeta, ela é a mesma desde o início, foi mencionada no vídeo, né? Nós temos essa mesma água e nós estamos ou degradando, ou estamos usando ela, colocando em lugares diferentes de onde a gente precisa. A população está muito próxima num lugar, não tem água suficiente, então tem esse trânsito de água e também sua degradação. 98% de toda a água do nosso planeta, água doce líquida, ou seja, a água que nós usamos para beber, para nossas necessidades, ela está abaixo dos nossos pés. Sempre falo, o céu vai do chão para o alto. Nós estamos no céu, porque nós estamos na atmosfera, tudo aqui já faz parte do céu. Mas a gente não pensa nisso. Os reservatórios de água do nosso planeta são chamados de aquíferos. E eles estão do chão para baixo. Então o céu vai do chão para cima e os reservatórios, os aquíferos, vão do chão para baixo. Então tem água em qualquer lugar que a gente furar, em maior ou menor quantidade, maior ou menor qualidade, e em maior ou menor profundidade, mas ela está lá. Então as pessoas têm acesso a essa água, e essa água precisa ser cuidada, a água subterrânea. Nós não vemos, mesmo no vídeo, se você fizesse o vídeo hoje, com esse tema mundial que está sendo a água subterrânea levado pela Unesco, certamente teria muito mais assunto sobre a água subterrânea, a água dos poços. Então, quando a gente pensa nessa água, eu vou mostrar para vocês algumas situações interessantes para que as pessoas tenham noção da dimensão do que nós estamos falando. O Guilherme falou para a gente que 70%, que foi mencionado no vídeo também, 70% da agricultura, né, da irrigação, né, a agricultura consome 70% da água do mundo. E dessa água, 40% vem de água de poços, no mundo inteiro. E 60% vem de água superficial, dos rios que a gente viu no vídeo. Agora tem uma pergunta, vocês já pararam para pensar, e quando não chove, de onde vem a água do rio? O rio continua fluindo. Como que tem essa água no rio se não está chovendo? E às vezes não chove por um período muito longo, mas o rio continua andando. Ele existe porque ele recebe a água dos aquíferos, a água dos reservatórios do nosso planeta. Metade da água dos rios vem da água que está lá embaixo dos nossos pés. Ou seja,
Se a gente tem 40% de água de poços, mais metade dos 60%, a gente tem 70% de toda a água que produz os alimentos que nós consumimos, eles vêm dessa água que está abaixo dos nossos pés. Ou nós nos conscientizamos, nós pensamos claramente como nós vamos cuidar dessa água, porque ela se polui, ela também tem problemas de qualidade, a gente só não vê. Num rio é fácil ver um rio poluído, mas os reservatórios subterrâneos não. Então a gente tem que ter cuidado enquanto a gente usa. E só para finalizar, vou dar um número mais estarrecedor para vocês ainda. Nós usamos a água num poço. Você pega a água está no poço lá, e essa água demora para ela chegar lá no poço, porque ela choveu, ela infiltra na superfície, ela anda muito lentamente. A velocidade da água subterrânea é muito lenta. Então tem água que você está bombeando que foi de uma chuva que ocorreu há 10 anos. Tem água que você está bombeando que foi de uma chuva que ocorreu há 10 mil anos. Tem água que ocorreu há 100 mil anos. Então nós estamos usando em vários lugares do mundo água fóssil. Água do Guarani, que todo mundo conhece, em vários locais a água do Guarani tem água que choveu há mais de 10 mil anos. Ou seja, se chover hoje, para chegar naquele lugar de novo, vai demorar 10 mil anos. E nós estamos extraindo essa água, e para onde ela vai? Para a superfície, e para a superfície, muito provavelmente, grande parte dela vai para onde? Para um rio. Todo rio corre para onde? Para o mar. Não é isso? Se todo rio corre para o mar, grande parte da água dos nossos reservatórios nós estamos lançando no mar. E a gente tem um número de fato estarrecedor. Em torno de 20% a 25% da elevação do nível dos oceanos hoje, que todo mundo pensa que é degelo, que é só resultado de mudança climática, grande parte 20% a 25% é água subterrânea que a gente está lançando no mar. Ou seja, nós estamos secando os nossos continentes. Nós precisamos fazer com que a água fique aqui dentro. Bom, é isso, tem mais assunto, mas vamos tentar ser mais breve. E quer dizer, então isso que você acabou de falar, né, por isso que se fala tanto quando estamos perto de uma crise hídrica, né, que, como bem disse o Zé Bueno, não é uma crise da água, é uma crise da gestão da água. Fala assim, precisa chover na cabeceira das represas, porque senão não resolve. Porque a água que cai no resto da cidade e tal, fora o que se perde já por poluição, vai levar muito tempo para chegar onde tem que chegar, né? E Guilherme, eu vi que você, nos seus trabalhos, estudos, vocês têm uma preocupação grande com a questão das mudanças climáticas, não é isso? Você podia falar um pouco sobre como é que é isso, do ponto de vista do que vocês falam, o impacto, enfim, essa coisa toda? É mais um tempero complexo para a nossa conversa, né? Falar só sobre água já é um assunto muito complexo, mas é impossível desconectar, né? Empacotar esse debate, imaginar que é só aqui que a gente trata. E, portanto, falar de mudanças climáticas tem um impacto muito grande em pensar a gestão das nossas águas. Nesse mês, o principal painel científico que observa os principais estudos relacionados a mudanças climáticas publicou mais um relatório mais recente, onde os cientistas conseguiram aprimorar ainda mais o conhecimento acerca das mudanças climáticas. E uma das mensagens muito claras que eles trouxeram. Primeiro, a nossa atividade humana na Terra está influenciando a forma como o clima percorre o nosso planeta, e um dos principais impactos que as mudanças climáticas já está trazendo é exatamente na forma como as chuvas acontecem, na forma como a água percorre os nossos territórios. E as coisas aí vão se conectando. O professor aqui falou da importância dos aquíferos, do processo de recarga, do processo de infiltração. E é um assunto que não dá para a gente olhar só também para um território específico. E aí a gente conecta, o professor Antônio Nobre apareceu ali no documentário, falou sobre os rios voadores, a Amazônia, e aí a gente começa a conectar um pouco as pedras, as peças desse tabuleiro. Algumas projeções indicam que, se a gente continuar, por exemplo, desmatando a Amazônia,
as chuvas que caem no centro-oeste, sul e sudeste do Brasil podem reduzir da ordem de 20% a 40%. Vocês já conseguiram imaginar, não sei, no interior aqui de São Paulo, que tem uma produção agrícola forte, o nosso centro-oeste também com uma produção de commodities muito forte, que tem um impacto muito grande na nossa balança comercial, a gente consegue imaginar um cenário com 40% a menos de chuva? Vocês já conseguiram imaginar o impacto que isso vai causar nas nossas vidas, na nossa economia? E é aí que as coisas começam a se conectar, e a importância da gente pensar mudanças climáticas. Enfim, a gente pode explorar esse assunto de outras vertentes, mas eu queria falar também um pouquinho sobre investimentos, se você me permite. Claro, por favor. Sérgio. E aí o exemplo de Israel, que também é explorado aqui no documentário, nos ajuda a pensar um pouco o que a gente pode pensar para o Brasil, qual caminho construir para o Brasil. E acho que o Israel tem alguns aprendizados que a gente pode explorar. Em primeiro lugar, e isso foi dito no documentário, valorizar a água enquanto um bem natural fundamental à vida. Isso não tem a ver só com valor, grana, também tem, mas valorizar a água enquanto um recurso fundamental. Foi dito aí, a água em Israel é um direito, é um sujeito com direitos. Tem um representante que fala por ele. Tem um guardião daquela água, e se esse guardião identifica que essa água está sendo violada de alguma forma, ela tem direitos que você pode reivindicar ao Estado. Israel, agricultura, dentro de um território árido como Israel, no deserto, 80% da água que é utilizada na agricultura em Israel é água de reuso. O Guilherme Castanha também explorou essa questão. Ora, se é um recurso tão fundamental, finito, com todas essas dificuldades que a gente está explorando aqui, por que é que nós, enquanto sociedade, utilizamos água potável para fazer xixi, para fazer cocô? É uma lógica que a gente vem repetindo ao longo dos anos, que se a gente não parar hoje para problematizar isso, todos os cenários e projeções estão dizendo essa conta não vai fechar muito em breve. Israel também nos permite explorar mais alguns aprendizados aqui em relação à valorização, aí sim falando de valores. Nós precisamos ter um debate sério enquanto sociedade sobre o quanto custa captar, tratar aquela água, garantir que as perdas sejam menores. É claro, com todas as proteções sociais, a gente não quer que isso, mas nós precisamos ter um debate. Quanto custa? Nós, enquanto país, precisamos... Desculpe, né, assim, quanto custa e quanto custa para quem, de acordo e quem com paga, o uso. exatamente. Não, de acordo com o uso, né? De acordo com o uso, perfeito. Nós precisamos ter, enquanto sociedade, um debate sério. Como é que nós vamos viabilizar a universalização do saneamento básico? Né? Saneamento básico é uma parte do problema aqui que a gente está falando. É o segundo setor que mais usa água no Brasil, mas nós precisamos ter um olhar um pouco mais delicado para ele, já que nós estamos falando de vida, de direito humano, acesso à água, de dignidade humana, de não conviver com o seu esgoto ao lado da sua casa, né? De ter um banheiro adequado. Bom, se isso é um direito humano, se isso impacta as nossas vidas, impacta a nossa dignidade, como é que nós, enquanto país, agora temos uma meta, até 2033, esse serviço precisa estar universalizado, de onde vai vir a grana? 80% do investimento em água e esgoto no Brasil, pensando em serviço, vem da tarifa que nós pagamos enquanto consumidores, nas nossas residências, as indústrias que estão conectadas nesse setor. Não dá para botar toda a conta dessa universalização na tarifa que nós pagamos. De novo, é uma conta que não fecha. E nós, enquanto sociedade, não estamos debatendo isso. De onde vai vir a grana? O Estado tem um papel? É um papel de organizar o setor? É um papel de indutor? Ele incentiva? Ele investe? É um debate que hoje, no Brasil, não acontece. E nós não vemos prioridade, nós não vemos liderança nesse sentido. Perfeito. O mundo vai mudando, a gente tem a consciência de que o mundo está mudando muito, mas parece que as pessoas não conseguem mudar os seus hábitos, né? Então a gente fica com hábitos de
50 anos atrás, o Seth Siegel fala muito bem isso, né, quando ele fala que a gente fala, não, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo, mas ninguém chega num cardiologista e fala, não, eu quero usar os processos para tratar do meu coração que eram usados 50 anos atrás. A gente quer evoluir nesse setor. Então, realmente assim, eu sempre penso nisso, né, que a consciência individual ela é fundamental, porque o gestor público ele é um indivíduo. Então, se ele não tem a consciência individual como pessoa, como gestor, ele não vai ter também. A mesma coisa o grande empresário, enfim, o grande produtor agrícola e qualquer atividade, né? E voltando um pouco para o assunto do Everton, o Zé Bueno ele fala bastante, né, sobre uma coisa que me desperta bastante interesse, que é a coisa dos rios tamponados, como ele fala, né, que a gente acostuma tapa o rio. Ele, na conversa que a gente teve quando estava gravando, ele falava, as mães falam, não fica perto do rio, você vai ficar doente, né, assim, o rio é uma coisa perigosa, né, e ele prega muito essa coisa de abrir os rios, destampar os rios, porque justamente a gente vai começar a olhar para a água, como a gente olha para o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, para quem está aqui em São Paulo, e fala, precisa se dar um jeito nisso, né, não dá para ser assim. Agora estão falando aí que vai melhorar, estamos olhando para isso para ver se realmente vai melhorar. E você que trabalha com água subterrânea, a relação da água subterrânea com os rios fechados, rios abertos, para onde que isso vai? Essa é uma pergunta interessante. A gente vê os nossos rios e a gente deixou de ter aquela relação com os rios que a gente tinha. Por exemplo, quando você vai num lugar mais selvagem e tem um riozinho, todo mundo gosta de tomar um banho no rio, né? Porque o rio é limpo naturalmente. E isso se perdeu na nossa memória nas grandes cidades. Então, essa situação de canalização de rio, ela ocorreu no mundo inteiro por um motivo muito simples. Porque os rios, assim como a maré, ele menciona no vídeo que a maré é quem leva o lixo, os rios é quem levavam os materiais, né, os dejetos, principalmente esgoto. Então esses problemas começaram a aparecer onde as cidades cresceram mais inicialmente na Europa, então foi por isso que teve esse problema de você mora montante, né, ou seja, você mora mais para cima, quem mora para baixo de você que recebe o seu esgoto. Então começou a ter uma discussão, o problema não é justo, então começou a ter problema de evitar lançamento, e aí a partir de toda essa revolução começaram-se a tratar os esgotos. Em muitos casos se canalizou, porque se manteve o próprio rio como ainda o canal que leva o próprio esgoto, então o rio foi canalizado. Para evitar cheiro, evitar contato, ele passou a ser coberto. Isso existiu em vários lugares. Aqui em São Paulo, por exemplo, se você andar em vários lugares de cidades maiores, poucas pessoas sabem onde existiam rios. Existem vários lugares que existiam rios que eram rios e que hoje são ruas, porque nem mesmo os moradores de hoje, e os moradores até um pouco mais antigos, sabem que aquilo foi um rio. Então, isso aconteceu naturalmente. Você tem isso em vários lugares do mundo, né? Por exemplo, os países nórdicos começaram isso antes, de desenterrar os rios. Tamponar, eu acho uma palavra que não é muito apropriada, porque tamponar parece que você fechou o rio, ele passou de andar, igual quando você fecha, tampar a garrafa, né? Ele foi, na verdade, coberto, ele está canalizado, ele está escondido dos nossos olhos, mas ele existe ainda, ele leva água de chuva, mas ele leva de tudo, né? Existe. Quando um rio ele é aberto para a natureza, ele está em contato, ele é quem criou o rio foi a água. Esse é um raciocínio que as pessoas não veem. Como que a água criou o rio? Porque a água, ela, naturalmente, por gravidade, ela desce de um lugar mais alto, ela vai fluindo e ela sempre tende a andar pelo local mais baixo. Naquele local mais baixo, em geral, ela vai cavando um vale. Ao longo de milhares de anos, ela forma o canal do rio. Rios menores precisam de menos tempo, rios maiores precisam de mais tempo. Então, um exemplo de tamanho, se a gente pega, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu sempre cito São Paulo, porque de São Paulo, da região onde nós estamos aqui, nós estamos num lugar alto, aqui é a Unibis, a gente tem
De um lado, a água corre para o Rio Tietê, do outro ela corre para o Rio Pinheiros. Dependendo de onde ela chover, onde nós estamos, né, nós estamos exatamente num divisor de água. Ela vai para um rio ou para outro. Esses rios são grandes, e os vales dos rios são muito grandes, são muito amplos. Você vê o Rio Tietê, é um vale muito amplo. O Rio Tietê, durante milhões de anos, foi escavando aquela região, ele era um rio sinuoso, ele foi retificado por ação humana. Então, quando a gente retifica um rio, ele anda muito mais rapidamente. Esse rio embaixo, quando ele é aberto, ele está em contato com a água subterrânea, em contato com os aquíferos, contato aberto. Se você coloca um poço, vou dar um exemplo interessante para vocês enxergarem isso aqui. Quando você olha o nível do rio, você está andando e você está vendo o nível do rio ali do lado, você está passando a pé ou passando de carro. Se você fizer um buraco, cavar um poço ao lado do rio, o nível da água dentro do seu poço vai estar muito próximo da água do rio. Muito provavelmente ele está um pouquinho acima, porque a água subterrânea está indo para o rio, então ela tem que ter essa energia e essa elevação que gera energia para ela ir. Então ela está um pouco mais alta. Então você tem uma relação da água com o rio. Como vocês podem enxergar isso? Se vocês morarem em edifícios, vocês podem ver que muitas vezes o edifício tem garagem subterrânea. As garagens subterrâneas você desce. Se você andar aqui em São Paulo, ao longo das marginais, você vai ver que você muitas vezes guardou seu carro abaixo do nível do rio. Então o seu carro está embaixo d'água. Lembra o acidente que teve aqui na marginal do esgoto que rompeu com o túnel do metrô? O pessoal falou assim, nossa, né? Todo buraco do metrô, 99%, eles estão embaixo d'água. Você já está cavando abaixo do nível d'água. Então foi feito um trabalho para ele ficar seco quando está escavando, para que a água que está fora não entre. Porque já tem água ao redor dele. Então, essa relação viva, as pessoas, quem não é da área técnica, não vê. Então, quando você pega um rio e você simplesmente faz um envelope de concreto, que é um rio canalizado, enterrado, ele não tem mais relação nenhuma com a natureza. Ele está pegando uma água só que veio da superfície e foi embora. Mais ainda, ele acelera muito a velocidade com que a água anda e ela tem menos tempo ainda de se relacionar com a natureza. Então, hoje em dia existe essa cultura da gente pensar, bom, como que a gente faz com que os rios convivam mais com a natureza? Eles têm que ter contato mais aberto com o oxigênio, ele tem que ter mais tempo para a água andar, ele tem que ter mais vida. Se você tivesse um rio, as pessoas vão estar mais estimuladas a colocar mais árvores próximas dos rios, porque se você não vê, qual a preocupação? É só asfalto. Então, é essa relação que a gente deixou de ter com a natureza que, claro, nos tornou muito mais insensíveis. Então, a gente tem que ter uma volta a entender o que se passa para que a gente consiga, de novo, voltar a ter essa sensibilidade e, a partir da sensibilidade, a gente desenvolve os cuidados. Eu sei que você trabalha muito essa questão da educação, principalmente para criança, né, com o programa Professor Água Responde, e eu fico pensando aqui realmente que a importância do conhecimento, né, que o indivíduo tem que ir adquirindo a respeito das questões da água, como você está falando, tinha coisas que eu nunca tinha imaginado. Até aconteceu o acidente lá que, nossa, o rio, na verdade, ele não está no canal, ele está todo no entorno ali, e qualquer buraco você encontra com ele. Eu me lembro de um comentário que a gente viu numa dessas gravações, em que, falando sobre o assoreamento do rio Pinheiros, ou Tietê aqui, e que dizia que, puxa, a gente vê aquela draga limpando, e aquilo é uma obra eterna, né? Nunca vai acabar. E o comentário que fizeram para mim foi que um papel de bala que você joga aqui na Avenida Paulista, ele vai pegar uma chuva, vai cair nas águas pluviais, e uma hora dessa ele vai chegar ou no Tietê ou no Pinheiros. Então o cidadão que joga como uma bituca de cigarro, um papel de bala, qualquer coisa no chão, ele não faz ideia de que ele é um dos responsáveis por essas coisas que a gente vê quando, de repente, nossa, inundou toda a marginal, essa chuvarada, que coisa, que, novamente, né, ninguém faz nada, né, quer dizer,
Todo mundo joga bituca no chão, joga papel, todo mundo faz muito para que aquilo aconteça, né? Então, assim, e tem um lado também que é a questão do indivíduo, né? Enfim, o que eu poderia falar um pouco nesse contexto da educação e do que a gente precisa fazer? A sensibilização foi uma palavra que foi surgindo nas nossas 3 últimas falas, né, de nós 3. E eu acho que essa é uma questão chave. Como é que nós aproximamos as nossas sociedades de uma coisa que é tão... faz parte da nossa vida, né? E aí eu acho que está um desafio muito interessante e uma necessidade. Como é que a gente faz essa aproximação? Como é que a gente sensibiliza esses corações? Como é que a gente abre não só os rios que estão debaixo da terra, mas como é que a gente abre os nossos corações para entender essa situação? Em grandes centros urbanos, por exemplo, a gente tem uma dificuldade ainda maior que, bom, a nossa vida é um pouco mais asfaltada, cheia de prédio, as nossas águas normalmente estão um pouco mais distantes. No documentário foi até falado, né? Será que o paulistano tem a dimensão que provavelmente a água que ele abre na torneira da sua casa, parte dela, ou uma contribuição muito relevante, veio lá do sul de Minas, num território distante? Como é que a gente faz essa aproximação para fazer essa sensibilização? E eu acho que os casos bem-sucedidos nos ajudam um pouco a ampliar as nossas ideias e ver que tem, bom, é um problema grande, mas tem caminhos. Aqui eu quero trazer, a gente pode trazer exemplos brasileiros, não se trata nada de ficar venerando outros países, mas um exemplo claro dessa aproximação entre rural e urbano, dessa sensibilização dos diferentes setores, é um exemplo clássico de Nova York. Nova York, na década de 90, estava enfrentando o seguinte desafio: as águas que vinham para abastecer a cidade, que vêm de longe, estavam começando a chegar cada vez mais poluídas. E o responsável maior pelo abastecimento de Nova York, ele se deparou diante da seguinte situação: eu construo uma estação de tratamento de água mais tecnológica, maior, que consiga dar conta de tratar aquela água, ou eu evito que aquela água chegue poluída. E ele adotou o segundo caminho e conseguiu fazer uma mobilização que envolveu agricultores, as pessoas de Nova York que pagam a conta, conseguiu viabilizar um processo de ganha-ganha lá nos mananciais, né, lá nas áreas produtoras de água, das águas que vinham até Nova York, distante a 200 quilômetros do território. Os produtores rurais daquele território foram incumbidos da responsabilidade de serem os guardiões daquela água, com incentivos, é claro, você criando uma roda de incentivos e de boas práticas, de apoio técnico para aqueles agricultores fazerem um melhor manejo do solo e da água, com incentivo financeiro, reconhecendo aquele esforço deles, os consumidores de Nova York entendendo aquele processo, os resultados sendo comunicados para que as pessoas, bom, eu estou fazendo a minha parte, mas como é que isso, qual é o resultado? As pessoas que pagam a tarifa de Nova York, entendendo que uma parte daquela tarifa vai ser viabilizada, vai ser direcionada para aquela finalidade. Então, eu notei muito aqui nas nossas falas a palavra sensibilização aparecendo. Ela aparece no documentário também. A gente precisa começar a tocar os corações dos indivíduos da nossa sociedade para ver, há caminhos para a gente pensar soluções. Só que a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que o problema está posto. E eu acho que é aí que a gente está pecando enquanto sociedade. Perfeito. Essa semana toda estão acontecendo eventos aqui na Unibis sobre a chamada Semana da Água, né? E ontem eu estava vendo um dos eventos, se não me engano foi o Giovanni Sequin, que também é de um projeto, ele tem um museu em Dayatuba, o Museu da Água, que é bem interessante, e ele mencionou que hoje já existem, através de tecnologia, mini estações de água, um pouco maior que um container, vamos dizer assim, que você pode ir localizando para justamente perder esse pensamento de que o Guilherme Castanho mencionou, de que você tem que captar a água lá longe, trazer para cá, tratar e tal, quando eventualmente você pode estar
tratando a água em pontos especiais. Eu queria colocar aqui umas perguntas que estão aparecendo, só para colocar a audiência aqui na roda, né? A Lúcia Camargo pergunta: de que maneira deixamos de ver a água como um recurso e passamos a enxergar como um elemento essencial à vida? Eu acho que está um pouco da colocação que você fez, né? Mas você acha que você conseguiria, uma vez que você também se preocupa com a educação das crianças, né? Como deixar que as pessoas vejam a água como um produto que você abre a torneira e está lá, e dizer, não, isso é uma coisa importante para que eu viva, né? Uma questão filosófica. Obrigado, Lúcia, pela pergunta. Não é muito fácil. As pessoas têm uma relação com água, que é uma relação interessante. Se você pensar, as pessoas são batizadas com água em várias religiões. Você tem uma relação importante com água que, em alguns casos, nós estamos perdendo. Então, quando a gente pensa em água simplesmente como produto de limpeza, o quanto eu pago, etc., de fato, ela fica coisificada especificamente. Claro, nós temos que ter uma precificação para que a gente consiga resolver os problemas, porque se nós não temos como valorar, nós não temos como designar os recursos de forma adequada. Mas antes disso, essa sensação que nós vamos ter da nossa relação com a água, ela precisa ser trazida de volta. Então, eu tenho feito alguns trabalhos, eu fiz umas entrevistas interessantes, se vocês quiserem olhar, está em inglês, esse é o único problema. Mas a gente tem alguns exemplos, por exemplo, na Índia, a gente viu no vídeo o pessoal de Israel falar que tem um guardião da água. Na Índia tem uma região muito pobre que as pessoas pegam, quando tem uma fonte, uma nascente, uma pessoa, que é considerada uma pessoa santa, ela é o guardião da água. E o guardião daquela nascente, ele não deixa nem você entrar com os seus sapatos no local. Ele pede para você tirar o sapato, porque você tem que respeitar, se o sapato está sujo, aquela água se infiltrar no solo pode contaminar aquela nascente. Ninguém explicou para eles como é que funciona a hidrogeologia, como é que funciona a água subterrânea, mas o conhecimento cultural passado em várias gerações fez com que houvesse esse raciocínio de preservação. A gente tem outro exemplo interessante. Na Indonésia, tem algumas pequenas cidades na Indonésia que a população constrói poços secos para infiltração de água de chuva. Agora você imagina, quando você constrói um poço, dá um trabalho, né? Você tem que cavar um buraco grande e você não vai tirar nada do poço. Você está gastando um tempo, seu dinheiro, sua energia, simplesmente porque você está preocupado com o futuro daquela água, que aquela água tem que estar preservada, então você está guardando água. Então tem uma cultura de guardar água. A gente tem, em vários lugares do mundo, você tem poços santos, ou rios que são rios sagrados, o Ganges na Índia, né? Ainda que o Ganges também está muito deteriorado, mas ele tem uma relação pessoal. Nós estamos perdendo nas grandes cidades as relações pessoais, não precisa ser uma relação necessariamente religiosa, mas é uma relação cultural. Você se lembra desse rio. A gente está trabalhando com uma ONG que chama Planeta.com, que eles têm um trabalho muito legal que eu recomendo que você dê uma olhada lá, Lúcia. Chama Esse Rio é Meu. E esse trabalho desse Rio é Meu é muito legal. Por quê? Porque envolve crianças, escolas, e eles pedem para os pais e para os avós trazerem histórias e relatos de como o rio era no passado. Então eles recuperaram o Rio da Carioca, e assim, nitidamente o rio melhorou, porque as pessoas passaram a não deixar mais jogar coisa lá, eles começaram a conviver com o rio, restabelecendo essa relação social que se tem com esse bem. Ou seja, ou nós começamos a fazer trabalhos onde não simplesmente nós vamos com aquela informação chegada para a criança ou chegada para as pessoas, mostrando, né, por que é importante, tipo de cima para baixo. Não, mas a pessoa convive e ela cresce as próprias informações e ela desenvolve de novo essa relação com a natureza que a gente tem perdido. Então talvez seja um caminho para a gente fazer. Nós mesmos temos que fazer com que a sociedade
a corresponsabilidade que foi mencionada, porque cada um tem que fazer, e quando cada um faz, a gente de fato consegue fazer isso, criar formas como que essa participação responsável, traga de volta esses valores para a gente. Algumas das ideias que a gente tem trabalhado, junto com as crianças e junto com os pais, para ver se a gente traz esse valor de volta. Sérgio, posso colaborar, né, nessa questão? Por favor, essa é a ideia. Acho que educação e cultura são as duas palavras-chave para a gente tratar na base dessa questão. É comum ter nas conversas de boteco, de bar, a gente sempre fala, olha, por que educação financeira não está nos currículos, né, das escolas, desde criança? Perfeito. Por que a questão das águas, a gestão das águas, é claro que a gente aprende o ciclo hidrológico ali, mas esses problemas da vida real e quais são os caminhos, isso precisa estar percolando todo o nosso currículo de formação dos nossos jovens e crianças, especialmente porque vão ser eles que vão enfrentar os cenários mais dramáticos. Na Espanha, foi um professor espanhol, começou com a sua turma, com a sua rede, começou a cunhar um conceito que eu acho muito fundamental para a gente pensar isso, que é uma nova cultura de cuidado com a água. E não é por acaso que cultura aparece, não é por acaso que a gente está num lugar como a Unibis. Isso precisa estar percolando a nossa formação enquanto sociedade. O Fórum Econômico Mundial, já há alguns anos, ele publica um relatório anual identificando os principais riscos que a humanidade pode ou deve enfrentar nos próximos anos. Mudanças climáticas aparecem, a gestão das águas aparece. Ora, se é um risco, precisamos nos formar para conhecer esse risco, compreender esse risco. E aí a gente vai destrinchando, ampliando os impactos que essa consciência, essa nova cultura tem para as nossas outras áreas da nossa vida, para a economia, para a política, para o mundo jurídico. Aqui a gente teve um exemplo claro na questão do mundo jurídico, por exemplo. Se nós passarmos a reconhecer a água, não como um recurso que a gente vai lá e pega quando nós precisamos, mas sim enquanto um bem natural, que está na Terra assim como nós, e que tem condições para existir, um desdobramento no mundo jurídico, que é algo que está sendo debatido em vários locais do mundo, é reconhecer, portanto, a água enquanto um direito de sujeito. Assim como nós temos direitos e deveres dentro de uma sociedade, reconhecer, portanto, a água como um sujeito de direito, que tem condições para existir. Então, a base é educação e cultura, e a partir daí a gente começa a destrinchar isso para outras áreas da nossa vida. O Antônio Nobre, ele menciona, né, o Davi Copenau, falando, puxa, será que o homem branco não sabe que se tirar a floresta não vai chover, e se não chover não vai ter água, não vai ter agricultura? Isso dentro do que você mencionou, né, que estão resgatando rios através da lembrança dos idosos, falando de como eles brincavam naquele rio que hoje não dá mais para entrar porque está poluído. Como a gente vai se afastando dessa coisa natural, então, que os índios preservam muito, né, que é a questão da ancestralidade, o sábio da aldeia, que é o mais idoso. Então, assim, a gente deixa de escutar essas histórias, de adquirir esse conhecimento. A gente tem uma sociedade tem que produzir, então à medida que você envelhece, você já não produz tanto, então não interessa mais, então o que você sabe não me interessa porque você não produz, e isso afasta muito. Eu vou pegar uma outra pergunta aqui da audiência, deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu ver, Atílio Pisa, quanto tempo vocês acreditam para termos o rio Tietê e Pinheiros limpos? E aproveitando que ele fez uma outra questão aqui, o sistema de abastecimento de São Paulo através de, por exemplo, represas como o Complexo da Cantareira, vão ser suficiente para atender as demandas da cidade? A gente já passou um pouco por isso, né? Mas você podia falar um pouquinho? Essa é uma pergunta difícil. Teria que ter um... Olha, nós temos... A cidade de São Paulo, por incrível que pareça, ela tem uma estrutura de distribuição de água que foi pensada no passado, mas é uma estrutura bem feita. Então nós temos
as represas são bem colocadas. A gente tem, quando se começou a desenvolver a cidade de São Paulo, né, nós tivemos grandes engenheiros e hidrólogos que pensaram nisso. A cidade de São Paulo, como a gente tem um rio Tietê grande aqui, todo mundo pensa que é um rio que é uma maravilha, que a gente é cultura da abundância. E a gente sempre se compara com rios como o Tâmisa na Inglaterra. Mas nós somos um rio que nós estamos muito próximo da cabeceira. A gente não tem essa quantidade de água que as pessoas pensam que tem. Então a gente teve que pensar na distribuição e no futuro da cidade, armazenando. A gente não tem para onde correr. Nós não temos, aqui na cidade de São Paulo, a conformação geológica da São Paulo, vocês olharem, a gente tem uma serra de um lado, uma serra do outro, a gente tem pouco sedimento, a gente tem pouca água subterrânea. Os nossos aquíferos não são aquíferos, nós estamos para o lado de cá do Guarani, o Guarani está para lá da serra, né? Para o outro lado. Então aqui em São Paulo não tem essa quantidade de água subterrânea, não tem essa quantidade de água superficial. Então, seca. Não tem água suficiente. Essa é uma resposta cabal. Não tem água suficiente para todos. Existe água, a gente tem aproximadamente 10 metros por segundo da água do município, da região metropolitana principalmente, é subterrânea. Dá para a gente tirar um pouco mais? Provavelmente, mas não muito mais. A gente tem uma coisa que é interessante na cidade de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, as cidades do mundo em geral são assim. Grande parte da água que a gente pode usar subterrânea, de onde ela vem? Vocês têm alguma ideia? De vazamentos da Sabesp. Porque a Sabesp é a maior recarga que a gente tem na cidade de São Paulo, e é água limpa. Então a gente tem 30... aqui na perda de São Paulo muito também tem gato que está dentro dessa contabilidade, e não dá para ter... Mas a Sabesp tem alguns números melhores. Então, a gente tem recarga de água limpa. Mais limpa que a água de chuva, porque ela já está tratada e está vazando, né? Então, grande parte dessa água. Mas na pergunta dele, é difícil dizer. Se a nossa população toda crescer, a gente já tem uma população com uma renda média boa. Se todas as classes menos afortunadas crescerem e melhorarem de vida, a gente vai precisar de muito mais água. E aí nós vamos ter que fazer um trabalho de conscientização para que a gente consiga usar menos água, ou que nós consigamos trazer água de outros locais. A gente já tem algumas disputas legais, a gente teve que pegar mais água do Paraíba do Sul, né? E tem uma disputa que o Paraíba do Sul fornece também água para o Rio de Janeiro, então a gente tem algumas brigas em relação a isso. Então a gente tem sim água por enquanto, se chover bastante, e se a gente conseguir armazenar, a gente tem uma situação relativamente, digamos, a gente consegue sobreviver durante um tempo. Quanto tempo? Essa pergunta é difícil, vai depender da nossa economia, da velocidade que a gente vai melhorar o nosso uso de água aqui em São Paulo, para poder responder. Quero entrar nessa conversa aí com alguma dose de provocação no seguinte sentido, né? Bom, o Cantareira e os sistemas que a gente tem hoje vão ser suficientes no futuro? É difícil responder e depende de várias variáveis. A principal para mim depende de qual modelo que a gente está falando. É um modelo que vai repetir a forma de operar e de se relacionar com a água? Se for esse modelo, muito provavelmente é o colapso o resultado. Para a gente pensar isso, é claro que tem que pensar entre disponibilidade de água e consumo de água. Mas não é só isso também. Primeiro, eu acho que se repetirmos esse modelo de que sempre que nós tivermos um problema de oferta d'água, a solução vai ser buscar água de cada vez mais longe, de novo é uma conta que não fecha. E aí, portanto, a gente precisa voltar e olhar, bom, então como é que nós estamos nos relacionando com a água? Bom, se reuso, por exemplo, de água para algumas finalidades for uma solução que nós vamos adotar, bom, aí já é outro cenário. Bom, se as águas da chuva a gente vai ser capaz de reaproveitar elas
para algumas finalidades, bom, aí é um outro cenário. Se a gente consegue se relacionar melhor e poluir menos as nossas águas, aí é um outro cenário. Um dado da realidade aqui de São Paulo, e desculpem para quem não é de São Paulo, mas a gente está em São Paulo e falando um pouco do nosso território também. São Paulo tem 2 mananciais em alguma medida dentro do seu território. Lá no extremo sul, Guarapiranga e Billings. A água que a Sabesp capta da Guarapiranga é aquela água que ela tem o maior custo de tratamento, por conta da sua poluição. Então, percebe, é uma pergunta capciosa, que depende de uma série de condições, mas aqui a minha provocação é: qual é o cenário que nós estamos falando? Qual é o cenário de relação nossa com as nossas águas? Se for um cenário de repetir as mesmas práticas, os mesmos hábitos, muito provavelmente, nos próximos anos, a gente já vai enfrentar algum grau a mais de dificuldade. Se nós problematizarmos e revermos uma série de ações, de políticas, de hábitos, aí o cenário começa a ficar um pouco diferente. A pessoa perguntou também do Tietê e do Pinheiros, né? Aqui a gente falou como, por exemplo, os resíduos sólidos, né? O lixo na rua é a principal fonte de poluição das nossas águas. O professor bem disse, né? A gente está num local próximo das nascentes, então onde os rios são menos caudalosos, eles tiveram pouco tempo até de depuração. Um dado da realidade, inclusive, fazendo uma pequeníssima parênteses. O Tietê, que a gente vê aqui em São Paulo, poluído, com odor ruim, ele mesmo, no interior de São Paulo, alguns quilômetros mais para frente, tem a capacidade de se autodepurar, de se autodespoluir. Então, a própria natureza tem as suas formas de endereçar os seus problemas. A gente tem um problema sério de resíduos sólidos para pensar a despoluição desses 2 rios, um problema de lançamento de esgoto direto nesses rios, a gente não universalizou a coleta e nem tão pouco o tratamento. Comentário sobre isso. O nosso modelo a gente pega o cocô daqui e ele é transferido 40 quilômetros de distância ao longo de tubulações para ser tratado lá numa estação maravilhosa, grande, cheia de tecnologia. E depois trazer a água de volta. Então você mesmo, Sérgio, trouxe essa provocação. A gente precisa começar a olhar e a se relacionar um pouco de forma mais próxima e muito provavelmente aprender um pouco com a natureza. Os processos são mais localizados, a gente pode pensar em soluções descentralizadas, soluções baseadas na natureza, que é um termo um pouco técnico, mas é a própria natureza nos ajudando a despoluir os nossos rios, por exemplo, a equalizar processos, dinâmicas. Tudo isso a gente precisa começar a pensar. E, infelizmente, os nossos modelos racionais ainda estão repetindo formatos e padrões bem antigos. Se as pessoas puxarem para si, né, quer dizer, eu moro numa casa, quando chove eu vejo a água caindo pela calha e indo embora, e se eu parar para pensar, puxa, eu podia aproveitar essa água para alguma coisa para o dia que não está chovendo. O empresário que tem uma indústria que consome muita água, ele tem que pensar que a vida daquela indústria depende da água, porque o dia que não tiver água ele fecha a indústria. Então ele tem que entender qual é quais são os players, vamos dizer, relacionados ao negócio dele, que tem interesse que aquele negócio continue existindo e que, como você comentou no caso lá dos agricultores que se uniram a outros grupos para vamos cuidar da água, ou seja, se cada um individualmente olhar para a água como sendo uma coisa vital, você começa a dar um outro tratamento para o que você faz com a água, né? Perfeito. Eu acho que tem essa dimensão individual, mas também coletiva. E aí eu trago de novo um exemplo muito claro. Quando chove pouco, a tal da crise hídrica se aproxima, nos chega uma mensagem: olha, você tem de adaptar os seus hábitos, tem de reduzir o consumo. É claro que tem uma dimensão individual, mas a gente só não pode deixar cair numa situação onde só o indivíduo tem o problema, né? Ele é o problema e ele é a solução. Não, tem uma questão coletiva e, portanto, o Estado precisa organizar esse debate, ele precisa orientar esse debate, ele precisa criar os incentivos para que empresas, por exemplo, tenham até condições jurídicas de aproveitar a água de reuso, por exemplo. Então, tem uma dimensão individual muito importante,
mas tem uma dimensão do coletivo, e, portanto, para esse coletivo, o Estado precisa ter, e aqui não estamos falando nada de política econômica, nada do tipo, mas o Estado precisa ter uma orientação, ele precisa conduzir e facilitar esse processo. Estou lembrando nessa questão cultural que muitas cidades da Europa, as casas eram e são construídas de frente para o rio, porque o rio é bonito. E na cultura brasileira, lá atrás, no tempo do Império, as casas ficavam de costas para o rio para poder jogar o lixo no rio, né? Então, não sei, Everton, fala um pouquinho assim, do teu olhar macro dessa questão. A gente está meio caminhando para o final, então agora é a hora de... Faz um solo. Essa visão romântica da Europa é interessante, mas a Europa jogava todo o esgoto no rio também, então... exatamente, nós não inventamos essa maldade, a gente absolutamente só aproveitou o que já existia, né? Nós temos algumas coisas que nós temos que pensar, em termos macro. Quando a gente vê o Sigel falando no material, quando o Guilherme mencionou a Espanha, os exemplos dos países com pouca água, a Espanha também é um país bem árido, eles nos mostram pessoas que já nasceram e cresceram com uma cultura de ter que economizar água porque não tem a nossa abundância, principalmente aqui no Sudeste, né, tirando a região do Nordeste do Brasil, que tem uma dificuldade, é um país com bastante água. Então, nós temos essa cultura da abundância e é uma cultura difícil da gente mudar. Quando a gente fala de índios, da relação... Quando você vê um índio pensando na Amazônia, você está sempre pensando nos índiozinhos nadando, porque tem uma abundância de água absurda. E a gente também tem aqui, nas nossas regiões, ainda que nós estamos numa cabeceira, ainda é uma região tropical que chove bastante, né? que tem essa quantidade. Então, para que a gente pense em Brasil, é importante que a gente tenha uma valoração, uma valorização e uma valoração da água, as duas coisas. Nós somos o país que tem mais água doce disponível no planeta. 12% de toda a água doce do planeta está com a gente. Se essa água for valorada, não só valorizada é importante, mas valorada, e ela entrar no preço dos produtos num mercado internacional onde todo mundo aceite preço de água dentro do produto, o Brasil tem uma margem importante, porque empresas que necessitam de água vêm para o Brasil. A gente tem várias situações que usa água, que as empresas vêm aqui, porque a água é praticamente de graça. Se você colocar uma empresa sua em cima do aquífero Guarani e colocar um poço, você vai pagar praticamente nada, né? Regiões que tem o aquífero artesianismo, que as pessoas pensam que é um poço artesiano, é um poço profundo. Artesianismo é quando a água jorra naturalmente. Você não precisa nem de bomba. Então tem vários lugares aqui em São Paulo que o cara faz um poço e nem energia elétrica ele gasta. Porque o poço produz água por pressão natural. Então, essas coisas a gente tem que começar a repensar. Nós temos que ter uma política própria do Brasil. O Brasil tem que liderar o mundo em relação à economia ligada à água. Nós temos que ter uma conscientização de que nós temos que pôr preço para o mundo usar os nossos bens. Perdão. Nós somos grandes produtores agrícolas, não à toa, nós temos uma quantidade de água disponível muito boa, a gente tem terras férteis, mas a gente tem água disponível para a gente produzir nessa quantidade. Então, a nossa agricultura precisa cuidar bem da água, porque se a gente está tirando água, nós vamos ter menos água, não é só a Amazônia que a gente tem que parar de derrubar a mata, porque senão vamos ficar sem água. A gente também tem que cuidar dos aquíferos, senão a gente vai ficar sem água da mesma forma. A gente tem que cuidar de tudo. Tudo isso tem preço, porque para fazer essas coisas não são coisas sem gastar dinheiro. A gente tem, se quiser infiltrar mais água, tem que fazer projetos, temos que infiltrar mais água. Se quiser armazenar água na sua casa, água de chuva, você tem que comprar container, tudo tem investimento. Essas coisas precisam ser precificadas. A gente tem que desenvolver economistas que raciocinem uma cultura de água, onde o Brasil lidere. A gente tem isso já andado? Tem. O presidente do Fórum Mundial era brasileiro, o Braga, que estava na entrevista. A gente tem uma presença forte. Nós somos um dos 4
deputy, que estão representando a gente lá, os representantes do fórum, brasileiros. Então, o Brasil tem uma presença importante. Mas a gente tem que ter uma presença importante na nossa cultura para gerar valor para o que a gente tem. Gerar valor, esse valor ser visto mundialmente como aceito. Para que a gente... Porque as pessoas não querem colocar valor de água. Por quê? Você pensa, os Estados Unidos traz água do Canadá. Interessante para um país que tem necessidade de importar água, ter um preço para a água. O Canadá é um país que a gente tem que fazer um apoio, tanto que eu trabalho bastante com o Canadá, outra ONG é do Canadá, é um outro país que tem uma quantidade de água imensa. Então, um acordo Brasil-Canadá para a gente liderar a economia mundial de água é um caminho que eu não vejo, assim, eu acho que é um desperdício do Brasil não pensar nisso. Desperdício do nosso talento intelectual, a gente tem muita gente muito boa. Não pense em fazer algo nessa linha. A gente tem que fazer. Porque a água tem preço, a gente sabe disso. Né? Cuidar da água tem preço. Como está se falando hoje em pagamento por serviços ambientais? Exatamente, é nesse caminho, mas não é só pagamento por serviços ambientais, a gente tem que ter o valor. Se pensar naquela pegada hídrica, a pegada hídrica ele fez conscientemente, isolou de valor econômico naquilo ali. Ele é só educativo. Está claro, você lê os papers do Hoekstra, estão dizendo isso. Então, nós temos que sim fazer valoração e nós temos que trazer para a economia. Por quê? Porque o Brasil só tem a ganhar. O Brasil só tem a ganhar. Os países que precisam e que importam produtos que precisam de muita água na produção, a gente exporta celulose usa água de monte. Então, se pensar na nossa indústria, tem várias partes da indústria que estão dependentes de água. E onde está esse valor no mercado? A gente tem que começar a pensar e a gente tem que impor esses valores, porque o Brasil só tem a ganhar. É um bem que vai ficar cada vez mais escasso. A população vai precisar de mais água. Nós estamos indo para 10 bilhões de pessoas. Não tem água para todas as pessoas. Se as pessoas, vamos supor, que a gente estabilize em 10 bilhões, que é mais ou menos o que está previsto e começa um pouquinho a decrescer. Mas as pessoas vão ter que melhorar de vida, porque é isso que a gente procura para todos. Todo mundo tem que ter uma vida decente, qualidade de vida para todos. E qualidade de vida precisa de água. Precisa de água para deixar o seu lixo longe, para deixar o seu esgoto longe, para você se cuidar, para você ter um material melhor. Grande parte da água que a gente consome não é a água que eu bebo, que eu estou no meu banho em casa. São os produtos que você compra, que a indústria usou. Então, nessa economia geral, o Brasil precisa se conscientizar e nós precisamos fazer uma mobilização para a gente gerar uma economia de água para o Brasil. Seria excepcional. Esse é um ponto excelente, eu acho que isso merece outras rodas de discussão. Guilherme, para encerrar, eu gostaria que você também desse uma solada aí, rapidinho. Eu vou pegar a esteira da reflexão do professor Everton. O Brasil é o país que tem mais reserva de água doce no mundo. 12% da água doce no mundo está no Brasil. É um dos maiores produtores de alimento do mundo. Tem a maior floresta tropical. E a gente viu que floresta e água têm uma relação fundamental, os tais dos rios voadores, a formação de umidade e a chuva que cai em outro local. Nós temos uma matriz energética considerada das mais limpas do mundo, e isso decorre, sobretudo, no cenário de hoje, por conta da fonte hidráulica para geração de energia. Não estamos sofrendo com a pressão da Rússia, por exemplo, com as importações de petróleo. Ou seja, temos todas as condições para liderar esse debate e tirar proveitos em termos de bem-estar social para a nossa sociedade, de ganhos para a nossa economia. E de forma muito breve, estamos falhando drasticamente em trilhar esse caminho. Faltam lideranças que consigam compreender esse papel do Brasil, olhar para os serviços ecossistêmicos, para as condições do nosso território como potencialidades e não como entraves para o desenvolvimento. E, infelizmente, essa vem sendo a tônica e nós não temos uma liderança que consiga traduzir todo esse potencial num trilho, num projeto, numa estratégia que considere todos esses elementos. Por conta do horário, acho que a gente vai ter que encerrar, mas acho que fica aí um bom ponto, que a gente precisa mudar a chave da produção industrial de volume, de repetição, que consome água, recursos ambientais, essa coisa toda, e virar a chave para uma
vamos dizer assim, por uma produção sustentável, né? Onde os elementos naturais, a água, o ar, a terra, sejam valorizadas mais do que o chip, o nióbio, ou sei lá o que a gente tem por aí. Então, gente, acho que eu vou precisar encerrar aqui por causa do horário. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de ficar até o fim. Acho que foi bem proveitoso. Agradecer novamente ao Unibis Cultural pela oportunidade da gente estar aqui mostrando um pouco do trabalho e um pouco do pensamento aí de dois grandes defensores aí do nosso ambiente. Muito obrigado a todos. Obrigado.